Provérbios capítulo 14, versículos 1 a 35. Amém? Quem não tem Bíblia aí, cadê o nosso obreiro Juan? Está lá na portaria hoje. Tem alguém aí que está sem Bíblia? Todos aí, porque nós vamos acompanhar a leitura. Vamos ler em nome de Jesus o versículo proeminente 12, para que nós possamos, através dele, tirar todos os outros 34 versículos para contextualizá-los ou nos familiarizar com eles. Amém? Diz assim o versículo 12 de Provérbios 14: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Amém? Louvado seja Deus, exaltado seja Ele para todos sempre. Amados, como eu disse no início, vou retornar a repetir, como nós estamos estudando esse Provérbios por completo, em todos 31 capítulos, capítulos número 1 até o capítulo Agnaldo de número 9, ele trata da sabedoria, o saber daquilo que o homem tem que aprender para ter uma vida excelente ou exemplar, uma capacidade mental, uma capacidade de raciocínio que venham trazer vidas ou vida longa para essas pessoas. Do capítulo número 10 até o capítulo de número 24, entre eles está inserido esse 14 que nós vamos ler, vai tratar de assuntos diversos, coisas celestiais, coisas seculares, coisas do dia a dia, coisas que estão por vir. E do capítulo 25 a 30, se trata de outros provérbios de Salomão, que está ali coligidos nos tempos do rei Ezequias. E o final de todos eles, que é o capítulo de número 31, trata-se dos conselhos da mãe de um rei chamado Lemuel, e também está inserido o alfabeto grego no final desses versículos do capítulo 31. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto, como está assim dizendo, diversos, do capítulo 10 até o capítulo 24, em todas as áreas abrangentes das nossas vidas. Nós somos evangélicos, nós somos cristãos, mas não somos diferentes no termo mundial, no termo secular, no termo de vida, das outras pessoas que vivem conosco, seja ela de umbanda, de quimbanda, seja ela espírita, católica, seja ela ateu ou ateísta, seja ela satanista. A verdade é que o sol ele brilha tanto para os da luz como para os das trevas. A Bíblia diz que Deus, nesta localidade aqui, nesta esfera terrena, que abrange todo o corpo humano, ele não faz acepção de pessoas. Então, a chuva vem em torrencial para o homem bom como para o homem mau, assim também o sol. Então, ele vai trazer ou tratar de assuntos diversos para que nós entendamos como nós devemos viver. E ele começa esse versículo 1 no capítulo 14 para as mulheres. E é algo que é muito falado por boca de preletores, oradores, por boca de pastores, missionários, missionárias, que diz: a mulher sábia, toda ela, edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Amados, quando eu imagino que quando Salomão ele escreve isso, ele olha para dentro do palácio e vê as 300 princesas que estavam com ele e as 700 concubinas. E ele via ali, em relação a todas aquelas mulheres, a maneira que elas viviam em relação a ele mesmo. E não também distante disso, ele via ali porque algumas pessoas naquela época iam
dar queixas de coisas seculares que acontecia no reino dos reis ao rei. Então imagino que algumas pessoas iriam se retratar, falar com o rei de assuntos domésticos, de assuntos familiares, e nisso ele teve essa conclusão que quem mantém a casa em ordem, quem mantém a casa estabilizada é a mulher. Cabe ao homem ser o cabeça da casa, mas a estrutura óssea da casa depende da mulher. Ele diz que a mulher tem um poder, segundo as escrituras, narrativas de Salomão, de derrubar a casa se não for uma mulher prudente, se não for uma mulher zelosa, se não for uma mulher que viva ali na sua casa, sobre tudo aquilo que o apóstolo Paulo nos ensina também em Timóteo, também em Coríntios e em Efésios. A mulher tem que ser submissa aos vossos maridos, para que haja, em nome de Jesus, uma motivação dentro das vossas casas. Então toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos derruba. Então temos que, na qualidade de adoradores, ou vocês adoradoras, saber como se manter dentro da casa. Primeira, eu falo aqui sempre, que antes do amor vem o respeito. Não adianta a gente amar se não respeitar, não adianta a gente amar se a gente não tiver um respeito por aquela pessoa. E cabe a vocês, mulheres, trazer esse respeito dentro de si para com os vossos maridos. Aí ele continua, e nessa continuação ele diz no versículo 2: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que, se desvia de seus caminhos, desprezam. Por quê? Todos nós que desviamos do caminho do Senhor, desprezamos a Ele, pecamos contra Ele e não temos nenhum respeito, nenhum valor sobre aquele que deu a vida, no caso, nos tempos de hoje, na nossa geração, daquele que deu a vida na cruz do Calvário por cada um de nós. Então nós não podemos desprezar esse amor. Sabe quantas pessoas daria tudo, sempre como eu falo aqui, para ter esse amor sobre suas vidas, que hoje encontram-se encarcerados, que hoje encontram-se hospitalizados, que hoje encontram-se em lugares aonde não pode mais falar do amor ou receber uma palavra do amor daquele que nos deu a vida. Então não despreze esse amor que foi derramado pela sua vida, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que nós não morrêssemos, mas tivéssemos uma vida eterna. E no versículo 3 ele continua: na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Ou seja, na boca do tolo, do soberbo ou do tolo está a soberba. Aquelas pessoas que vivem arrogantemente, não conquista nada, nem amigos, não conquista provisões, não realizam sonhos, não concretizam aquilo que estava no seu projeto. Por quê? Vive de uma forma soberba, a sua boca só fala coisas que não agradam a Deus. Esta semana, hoje mesmo estava falando com um cidadão e falando: sabe por que as coisas na sua vida dão errado? É porque você fica com a sua boca mesmo propagando coisas e dando legalidade a Satanás para trabalhar na sua vida. A nossa palavra, a Bíblia diz que ela tem poder. Então quando a gente amaldiçoa, amaldiçoamos. Quando nós abençoamos, abençoamos a pessoa. Então da sua boca não pode jorrar dois tipos de água: água doce e água amarga. Então ele diz, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão, ou seja, será preservado naquilo em que ele está sonhando, que ele conquistou, será preservado na manutenção da presença do Espírito Santo, para que ele não caia em devaneio, será preservado na sua família, na sua casa, no seu ministério, no seu trabalho. Tudo será preservado. O que é preservar? Guardar, manter, não vai ser dispersado, porque a sua boca profere palavras santas. Então guarda isso, porque às vezes, não falando de uma maneira brincando, mas quando você usa a sua boca para afrontar ou amaldiçoar alguém, entende que a sua palavra ela tem poder, tanto poder positivos como poderes negativos. Então quando você xinga seu marido, quando você xinga sua esposa, quando você amaldiçoa o seu filho, pode ter certeza que em uma hora ou outra isso vai acontecer. E do que se aqueixa o homem gênero, a não ser dos seus próprios pecados? Versículo 4: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Ou seja, se não tiver boi,
não vai ter com que alimentar o gado, não vai ter com que lavrar a terra, não vai ter como produzir leite. Ou seja, o celeiro vai estar limpo, mas também você não vai ter produtividade, não vai ter com colheita, não vai ter gado, não vai ter leite. Mas havendo, louvado seja Deus, pela força do boi, a abundância de colheitas. Então mantenha o seu trabalho. Aqui ele está falando de boi. Hoje eu vou estar falando da sua vida secular, da sua vida como operário, da sua vida como funcionário, da sua vida como empregado ou empregador. Mantenha a sua vida profissional em ascensão, sabendo como trabalhar, respeitar os vossos patrões, andar diligentemente dentro da tua empresa, para que Deus não permita que o diabo roube de você aquilo que Deus te deu. Versículo 5: a testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca mentiras. Ou seja, só sai coisas que não são verdadeiras, de testemunhas de pessoas que proferem mentiras o tempo todo. Quem é o pai da mentira? O diabo. E consequentemente, quando nós mentimos, nós estamos sendo filhos do diabo. Vidodido, como é dito, filho do diabo. Versículo 6: o escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fiel. Ou seja, você vai ficar apurado, conhecido de todas as coisas, porque você anda prudentemente. Amados, põe sua vida hoje em ordem em nome de Jesus, em todas as instâncias. Põe sua vida em ordem no trabalho, na vizinhança, em casa, com os amigos, na igreja. Não seja inimigo de ninguém. Não leva a sua vida no peito, como tem um ditado aí que diz: eu não quero, não perdoo, não tenho amizade, não quero saber dela, não quero saber dele. Ah, meu marido fez isso, eu vou ficar zangado. Minha esposa fez isso, eu vou ficar de mal. Nós erramos ignorantemente quando agimos dessa forma e não estamos agindo segundo a vontade de Deus, porque nós estamos deixando que o diabo faça com que nós dispersamos a presença do Senhor. O versículo número 6 diz assim: o escarnecedor busca sabedoria e não acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Então depende de você. Se você agir prudentemente, você vai chegar a coisas que você não tinha o conhecimento, porque você vai entrar em um diálogo, você vai entrar em um aprofundamento mais plausível daquilo que você estava querendo, porque você não deu legalidade a Satanás. Ao invés de brigar, ao invés de escarnecer, ao invés de ameaçar, você está sendo prudente, está tendo tempo para aprender cada vez mais. A Bíblia diz: quem fala menos peca menos, quem fala mais peca mais. Então fale menos e dar mais ouvidos às coisas que são benéficas. Versículo 7: vai-te a presença do homem insensato, e ele não desvisarás os lábios do conhecimento. Ou seja, ele não vai, em nome de Jesus, vai-te a presença do homem insensato, e nele não visarás os lábios do conhecimento. Por quê? O que é que você vai aprender com a pessoa que não tem com o que te ensinar? O que é que você vai aprender com a pessoa que não tem uma capacidade mental, que não tem uma capacidade intelectual para trazer para você um conhecimento daquilo que você precisa? Então, se você andar com porcos, você vai comer aquilo que o porco come, que são as bolotas ou farelos, como dizem. Então você vai-te à presença do homem sensato, ele não desvisarás os lábios do conhecimento, porque nele não há conhecimento. É insensato, é incoerente, inconsequente, inapto para qualquer tipo de coisa. Assim também a mulher que está do teu lado. Diz um ditado aí humano, e isso é verdade, verídico, que atrás de um grande homem há uma grande mulher. Porque se for uma mulher sensata, se for uma mulher coerente, se for uma mulher agradável aos olhos de Deus, conforme o que a Bíblia nos ensina para vivermos em ascensão, vai ter o seu marido
louvado seja Deus, grandes revelações ou revelações espirituais para que ele possa chegar aquilo onde ele quer chegar. Falo isso agora voltando para o nosso ministério, ou seja, para a nossa religião, para a igreja, para aqueles que creem em Cristo. Mas se o marido ficar perturbador, se a mulher for insensata, se o companheiro for insensato, para onde vai seu cônjuge? Ou para onde vai o seu companheiro ou amigo? Então vigia o tempo todo. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis em tentações. Versículo de número 8: a sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Quem anda em malícia, quem anda em maldade, o tempo todo quer ludibriar, quer entrar com palavras de persuasões para tentar destruir aquilo que você constrói com tanto labor. Mas se você der legalidade, se você tiver entretenimento com essas pessoas, elas vão te ludibriar e maliciosamente vão te tirar da visão da sua promessa. Mas se você andar como tem um ditado: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Então, se você andar com pessoas que querem te pôr para cima, você vai crescer. Tem lugares que eu não ando, dentre eles onde eu vivi, a minha mocidade, porque há um lugarzinho para ter pessoas que têm inveja do que as pessoas conquistam. Então tem lugar que você não vai prosperar nunca, porque as pessoas, em vez de viver a sua própria vida, ficam vivendo a janela dos outros. E a Bíblia fala sobre inveja, a Bíblia fala sobre olho grosso, e há grandes evidências nisso, de nós não conseguirmos alcançar objetivos maiores devido a olhos grossos de pessoas que não querem crescer e nem querem que você cresça. Assim também dentro da igreja, assim também dentro de casa, com irmãos. Vê ali José, porque crescia diante do teu pai. Teu pai achava mais alegria olhar para José, ele olhava para todos, para Rubens, para todos eles, para Neftali. Mas quando ele olhava para José, era algo diferente. E José começou a sonhar e começou a contar sonhos maravilhosos daquilo que iria lhe acontecer, que ele viu os irmãos, o pai e a mãe, todos de joelhos, e ele estava de pé em um dos sonhos que ele teve. Foi o que os irmãos fizeram: não quiseram que ele realizasse o seu sonho. E assim tem pessoas que andam conosco e não quer que nós venhamos realizar os nossos sonhos. Isso em todos os lugares, principalmente dentro de igrejas, infelizmente, evangélicas. Versículo de número 9. Louvado seja Deus. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos a boa vontade. Não precisa muito relatar isso, né? Pessoas que escarnecem, que bebem, que bagunçam, homossexuais que estão aí, né, estragando com a humanidade, com os jovens. A mulher estava dando uma reportagem essa semana aqui no estado, aí não me lembro qual, que um sexual, transgênero, sei lá como é que chama esses camaradas aí, achando-se no direito de entrar no banheiro de mulher, sem ter feito ainda a sua cirurgia. Por quê? A liberdade de pecar, a liberdade de esculhambar, a liberdade de prostituir, a liberdade de escarnecer, ela está avassaladora. Está uma coisa que está chegando às narinas de Deus. Então ele diz: os loucos zombam do pecado. Por quê? Diz a palavra: onde está ali um pecado, Deus não está. Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então ele diz: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos, entre os justos, entre aqueles que buscam a Deus, a boa vontade. Versículo 10: o coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não se entremeterá na sua alegria. Ou seja, o coração conhece a sua própria amargura. Quando nós estamos tristes, nós conhecemos porque nós e sabemos porque estamos tristes. O nosso coração, contrito conosco, sabe porque nós estamos tristes, machucados, cabisbaixo, sabe, muitas vezes depressivo. Por quê? O nosso coração, ele sabe, faz parte da tricotomia, da parte da alma, corpo, alma, espírito, da parte que nós temos sentimentos. Então ele sabe, louvado seja Deus, e conhece a nossa amargura. E o estranho não se entremeterá na sua alegria. Não deixe que ninguém
Saiba das suas conquistas antes que você realize. E depois que você realizar, também não conte, porque nem todos se alegram com a sua alegria. São estranhos dentro da sua casa. São pessoas que você não conhece. O que é uma pessoa estranha? Obviamente pessoas que nós não conhecemos. E porque tem que participarem das nossas particularidades. Eles não podem participar da nossa alegria, porque eles não lutou na nossa tristeza para conquistar conosco a nossa alegria. Chegou como estrangeiro, como estranho dentro da nossa casa. Cuidado, outra vez, com quem você põe dentro da sua casa. Versículo 11. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Fato. Versículo 12, que nós lemos para guisa de introdução. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Eu até vou falar algo aqui agora, que tem preleitores, pastores, líderes evangélicos, que talvez embasado nessa constante aventura de viverem conforme-se as promessas, coisas que conquistem, coisas que alcancem, porque a Bíblia, ela nos dá amparo, né? Para que nós acreditemos nisso. Vou saber, José saiu do Egito como escravo, vendido pelos seus irmãos, e tornou-se um governador, um cargo que nem existia ainda no Egito. Mas isso não pode ser para a vida de todos, porque os outros irmãos de José foram como escravo para lá, e foram por causa do que Deus levantou na vida de José. Então nós não podemos, como líder, ficar o tempo todo crescendo olhos em coisas naturais, seculares, porque a Bíblia diz que nosso maior tesouro está nos céus, assentado à destra de Deus, aquele que deu a vida na cruz do Calvário por cada um de nós. E lá está a nossa natureza espiritual, lá está o nosso processo, lá está aquilo que nós tanto buscamos, que é a nossa salvação. Então ele está dizendo, louvado seja Deus, há caminho que para o homem, ele está nesse caminho, fazendo essas coisas em cima de altares, achando até, hipoteticamente, que estão fazendo certo, mas na realidade é um caminho de morte, porque a Bíblia nos ensina em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, saúde, esposa, marido, felicidade, conquistas, elas serão alcançadas nas nossas vidas. Então assim, para os homens, há caminho que para o homem parece até um caminho direito, mas o fim dele são os caminhos de morte. Até no riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Quando você não está alegre, provavelmente você vai estar triste, porque se findou a sua alegria, acometido de algo na sua vida, não sei que área foi, e você hoje está triste. Quem está alegre aqui nesta noite, com sinceridade, levanta a mão. Levanta a mão com sinceridade. Quem está triste aqui também levanta a mão. Isso é normal. Nem sempre nós estamos bem. Às vezes as pessoas ficam associando uma tristeza, né? Uma depressão, coisas dessa natureza, como um pecado. Não estou bem hoje. É normal você ter uma tristeza. Eu, como pastor, tem um dia aqui que eu não estou bem, mas eu tenho que estar aqui pregando. Mas isso não me dá o direito de não fazer aquilo para que Deus me chamou. Mas quem disse que eu estou alegre aqui todos os dias? Findou minha alegria e agora deu lugar e espaço na minha vida para que a tristeza entrasse. Não sei de que maneira. Quem aqui perde um ente querido e vai ficar alegre? Quem aqui perde um bom emprego e vai ficar alegre? Quem aqui perde um dinheiro na rua e vai ficar alegre? Quem aqui recebe uma notícia horrenda e vai ficar alegre? Se você estava alegre, aquela alegria vai ter que dar lugar à tristeza. Isso é normal, é da natureza humana. Mas nós temos que saber aonde nós pomos a planta dos nossos pés, para que andemos bem com Deus. Onde é que está a sua vida? Onde é que está o teu coração? Aonde estiver o teu coração, ali estará também o teu Deus. Então nosso coração, em primórdia, tem que estar na presença de Deus. Em primeiro lugar nas nossas vidas, temos que estar na presença de Deus, de corpo, de alma e espírito, para que nós alcancemos aquilo que nós tanto almejamos. Versículo de número 14. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo.
dos seus caminhos, se fartará o infiel de seu coração. Acabei de dizer na estante: aonde está o teu coração, ali está o teu Deus. Se o homem infiel tiver o coração em um lugar de infidelidade, em um lugar de promiscuidade, em um lugar de pecado, de lascívia, ali vai estar, louvado seja Deus, o caminho dele. E ele vai se fartar daquilo, porque tudo que você planta, certamente você colherá. Mas ele diz assim, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Ou seja, se eu oro, as minhas orações, elas têm que ser atribuídas para aquilo que eu levei, ou que eu levei as minhas orações, e Deus vai descer sobre mim aquilo que eu tanto pedi. Se eu estou vivendo bem comigo e com os outros, fazendo por onde as coisas aconteçam de uma forma correta diante de Deus, para mim também virá as coisas boas. Então, cuidado com o que você planta e cuidado com o que você pede, que um dia você vai colher e uma hora você vai receber aquilo que você tanto pede. Amém? Está entendendo, igreja? Quem está entendendo, dá um glória. Olha assim para o irmão e diga: isso não é só para mim, não, é para você também. Diga aí, Aguinaldo, isso não é só para mim, não, é para Lani também. Diga aí, Val, isso não é só para mim, não, Michele, é para tu também. Viu, Jerusalém? Não é para mim só, não, é para cada um de nós. Isso é um ensinamento bíblico, ideológico, é claro, das ideias de Salomão, mas com grandes evidências de Deus, porque foi o único homem que obteve sabedoria da parte de Deus na terra. Versículo de número 15: o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. As pessoas simples e humilde, tudo que ele ouve e que ele tem ali, né, na sua mente, que estão sendo coisas boas, ele dá crédito a conselhos, né? A pessoa que te chama para o bem, porque ele é uma pessoa simples, humilde, uma pessoa que abaixa e reclina a tua cabeça para quaisquer coisa que seja, que for relevante, aquilo para que ele está entendendo ou pensando. Mas, ele diz, mas o prudente atenta para os seus passos, ou seja, eu sei por onde eu estou, também não é errado, e eu sei que eu estou nos passos largos diante de Deus, e eu estou indo da maneira correta. Os simples ou prudentes andam todos, louvado seja Deus, conforme as suas expectativas e os seus processos mentais. Versículo de número 16: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se, e dá-se por seguro. Ou seja, o sábio, versículo 16, teme o pecado, teme a investida, teme o diabo. O que é que a Bíblia diz? Resiste o diabo e ele fugirá de vós, e fugir da aparência do mal. Então, quando você teme, sabendo que você, um exemplo, se você é alcoólatra ou foi um alcoólatra, não compete você estar em porta de bar. Você tem que temer em estar ali. Se você foi um fumante, não compete você ficar perto de pessoas que fumam. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. Ou seja, que nada, rapaz, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou seguro de mim mesmo. Não pense que você está de pé e você não pode cair, que qualquer um de nós podemos cair. Cuidado para que o diabo não roube de você a sua coroa e você encolarize-se e dá-se por seguro e caia nas investidas do diabo. Amém? Versículo 17: o que presto, louvado seja Deus, se ira fará doidices. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Porque se você tiver uma má conduta, uma má imaginação, obviamente, consequentemente, você vai ter uma má conduta. Se sua mente está processando algo maligno, você vai fazer, consequentemente, algo maligno. Então, ele está dizendo, que, louvado seja Deus, no versículo de número 17, que, mas a imaginação será aborrecido. O que presto se ira fará
doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples, de novo, vamos tratar como os humildes, herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de conhecimento. Os simples herdarão as estultícias, mas os prudentes, louvado seja Deus, se coroarão de conhecimento. Não tem esse homem ou mulher prudente que caiam em devaneio ou que caiam em ciladas satânicas, porque se anda prudentemente, o diabo pode até armar o laço, você não vai cair, porque você está diligentemente prudente na presença daquele que te chamou, e aquele que te chamou garante se você andar conforme os mandamentos, os rudimentos e a doutrina de Cristo. Se você andar conforme aquilo que ele te ensinou, dificilmente Satanás vai te dar uma rasteira e te pôr de novo na sarjeta. Não vai mais te sujar, não vai mais te imundecer, porque Deus já te limpou com o sangue do Cordeiro. Amém? Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das portas dos justos. As pessoas más, geralmente ela vai perder, porque o mal nunca vai vencer o bem. Nós vemos muitas vezes uma disputa cerrada, e de repente o mal se propaga, ele vai crescendo, e nós vemos as coisas boas se desfalecendo. Mas é um momento, igreja, porque Deus permite que nós passemos por lutas e coisas dessa natureza, conhecida na nossa vida como um deserto, para que nós venhamos dar valor a Deus. Mas no momento exato, aquela guerra ou aquela batalha, quem vai guerrear pela sua vida e pela minha vida é o Deus Todo-Poderoso. Então os maus vão ter que se inclinar perante a face dos bons, e os ímpios diante dos justos. Louvado seja Deus, diante das portas dos justos. Eu já falei sobre isso aqui, em algumas colocações aqui. O saudoso Salomão, o rei, ele pode até estar colocando o ímpio aqui como pessoas do mundo, que cometem realmente impiedade. Mas se você pegar nesse pedaço de palavras aqui, nós vimos que ele fala do justo, aquele que anda justificado pelo sangue do Cordeiro e é justo diante de Deus, dentro do seu ministério, e daquele que está dentro da igreja e comete impiedade, eles terão que estar à porta dos justos, como aquelas 5 prudentes e as 5 nécias que tiveram que ir pedir socorro às que tiveram as lamparinas, ou melhor dizendo, ficaram acesas, bateram a porta delas, mas não era mais o tempo propício para que elas reacendessem as suas lamparinas. Versículo 20: o pobre é aborrecido até do companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. É verdade, né? Você vê que o pobre, cada vez mais, ele é rodeado de pessoas que não têm respeito por ele. É pobre, um coitado, um desgraçado, pobre segue nu. Mas o rico, ele está sempre rodeado de amigos. Pega esses caras aí, são mais fáceis de se enriquecerem, como jogadores de futebol, né? Tem alguns deles aí que tem uma trajetória linda, não tinha absolutamente nada, nem estudo tem, como muitos deles ainda estudam em casa, não sei nem se concluíram, vou citar nome aqui, mas hoje são ricos a ponto de terem pessoas do alto escalão que eles nunca imaginariam conhecer do lado dele. Então, nós, nas condições que nós vivemos, temos que estar cientes do que nós iremos passar e do que iremos viver e sobreviver com isso, dando glória a Deus, porque do que adianta o homem enriquecer-se tão profundamente no mundo e ganhar o mundo inteiro, viajar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Então, o que, louvado seja Deus, o pobre é aborrecido até do companheiro ou da companheira, do amigo, do mais próximo, mas os amigos dos ricos são muitos. Nenhum se desfaz dele, porque sabe que pode requerer alguma coisa dele, e provavelmente ele poderá te dar. Versículo 21: o que despreza o seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. O que despreza uma outra pessoa que está necessitando de alguma coisa, o companheiro aqui não está se referindo a casal, o companheiro aqui está se referindo a pessoas, a amigos, né? O que despreza o seu companheiro, não está dizendo em relação a cônjuge, está falando aqui em relação a companheirismo, a amizade. O que despreza seu companheiro peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado, né? Nós vimos aqui
uma passagem bíblica que dá grandes evidências disso aqui, ou relevância disso aqui, que é o samaritano. Passou ali o sacerdote, passou o levita e deixou aquele homem lá jogado no chão, né? Completamente arrebentado pelos salteadores. Aí, o que é que diz a palavra do Senhor? Que o companheiro, louvado seja Deus, o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Quem foi mais bem-aventurado, segundo a colocação que Jesus falou? O sacerdote, o levita, que foram ambos ao culto, ou o samaritano, que acolheu aquele homem indo de viagem, deixou de uma estalagem para que o homem da estalagem cuidasse dele, ainda disse: olha, quando eu voltar, esse pobre homem aí, que foi acometido de um assalto, aconteceu isso com ele, o que ele gastar eu pago. Então esse homem foi muito mais prudente e zeloso com as coisas de Deus, porque é o segundo mandamento: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então o culto daquele sacerdote e daquele levita, para Deus passou em branco, porque eles puderam até adorar a Deus no culto, mas não cumpriram com as suas tarefas diárias que Deus ele coloca na sua lei, nos seus mandamentos, para que nós cumpramos dia após dia. Amém? Versículo de número 22. Porventura não erram os que praticam o mal, mas beneficência e fidelidade haverá para os que praticam bem. Isso é fato, não precisa falar isso aqui. Se você vai plantar árvore, como é? Aquela árvore daninha, né, que chama? Aquela maconha, você vai... A erva daninha, obrigado. Se você plantar a erva daninha, você vai colher erva daninha. Se você plantar figo, você vai colher figo. Se você plantar flores, você vai colher flores. Se você plantar o que você plantar, certamente você vai colher. Então cuidado com o que você está plantando hoje, porque amanhã será o dia da tua colheita. Versículo número 23, não é isso? Em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Ou seja, aquelas pessoas que vivem de lero, de conversa, não quer trabalhar, não quer ter como as formigas, né? Quer viver de falácias, de coisas que são irrelevantes diante da nossa necessidade. Imagina aí se Márcio deixar de trabalhar amanhã, dona Marlene, e ficar o dia todo em casa enchendo o saco da senhora, falando: quando chegar no outro dia, provavelmente o cara vai dar uma suspensão nele. Encheu o saco da mulher em casa, ficou falando besteira em casa, hipoteticamente, e ainda está no risco de perder o emprego. Aí ele diz assim: em todo trabalho aproveito. Então você está trabalhando, se você está produzindo, se você está no trabalho onde você está, Deus está dizendo a você nesta noite: não reclame, porque irá proveito no seu trabalho, porque você se alimenta do trabalho em que você faz e exerce a função que você exerce, trazendo alimento para a tua casa. Então, enquanto Deus não abriu outra porta, segura aí em nome de Jesus aquilo que Deus propôs para a tua vida, para que o diabo não te engane. Versículo 24: a coroa dos sábios é a sua riqueza, e a estutícia dos tolos é só estutícia. Ou seja, aquilo que ele plantar para ele, de novo ele vai colher. Aquilo que ele está vivendo ali conforme, né, os métodos deles, a visão dele. Tem pessoas que vai mexer merda com 2 paus o tempo todo, porque não quer expandir o teu conhecimento, a tua capacidade, não quer fazer por onde Deus te ajude, quer ficar naquele 4x4 ali, rodando em direção de você mesmo, em círculo, obrigado, em você mesmo, e não irá ter proveito em absolutamente nada. Amém? Versículo de número 25: a testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. De novo, cuidado você que profere enganação, mentira, e está trazendo contendas, produtos de guerras para a vida dos outros. Deus não se agrada de tais pessoas. Deus, ele não se alegra com pessoas que levam problemas para outras pessoas desnecessariamente. Então vigia,
o tempo inteiro para a glória de Deus. No temor, não é isso? Do Senhor, afirme confiança, e Ele será um refúgio para os seus filhos. O temor, se eu tenho um temor em Deus, eu vou estar convicto de que aquilo que eu estou fazendo, temendo a Deus, vai me produzir bênçãos, proteções, livramentos e coisas concernentes a essa. Há uma firme confiança nisso, e Ele será um refúgio para os seus filhos. Tem filhos de Deus aqui? Então anda conforme o Filho de Deus. Amém. Versículo 27. Temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte, para te guardar dos laços da morte, para te, ofuscar dos olhos do laço da morte. Eu vi agora essa palavra fonte de vida, me lembrei que a obreira Juliana mandou um vídeo para mim, aonde um inecapto, um bestólogo, um idiota, pegou aquela passagem da mulher samaritana, a conversa que Jesus teve com ela, que Jesus disse a ela que ia dar a ela fonte da água, a água da fonte da vida, e ele queria dizer que Jesus disse que ia injetar, né? E ele queria dizer que Jesus estava falando ali sobre sexo com aquela mulher, que a fonte da vida era o sêmen de Jesus, que poderia introduzir na vagina daquela mulher e no ovário, ser colocado ali o esperma e produzir vida. Olha que loucura, que bicho satânico. Pega o tempo dele e perde para escarnecer a Deus, não sabendo ele o risco que ele está correndo. A Bíblia vai dizer ali com toda certeza acerca da inimizade que havia entre os judeus e os samaritanos, porque os samaritanos criam que eles foram libertos, os seus antepassados foram libertos, pelo bezerro de bronze, de ouro que fora feito, e os judeus achavam que Jesus era só da Judeia, atrelado à Judeia. Jesus não era atrelado a nada. Então uns criam em outra coisa, outros criam em outra. Jesus usou um espaço de tempo para converter aquela mulher, que era uma mulher que já tinha tido vários maridos, várias intercorrências em sua vida. Aí um inecapto desse, um imbecil desse, abre a boca para falar uma asneira dessa em relação ao nosso Deus Todo-Poderoso, dado por misericórdia em nossas vidas como homem, para trazer sobre nós uma salvação, e fala uma loucura dessa. O temor do Senhor é uma fonte de vida para guardar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo, a perturbação do príncipe. Ou seja, não há rei sem povo, não há príncipe sem súditos, e não há pastores sem ovelhas, né, Márcio? Não existe pastor sem ovelha. Pastor, ele tem que ter ovelhas para conduzir o rebanho, foi para isso que eles foram chamados. Olha o que ele está dizendo aqui, igreja, serve para nós também como pastores. Na multidão do povo está a magnificência do rei, a alegria do rei, a produtividade do rei, a ascensão do rei. Mas na falta do povo, a perturbação do príncipe. Príncipe que não tem súdito ou povo, não é príncipe. Quem vai servir ao príncipe no seu palácio, na sua casa, se ele não tiver súditos? Versículos de número 29. O longânimo é grande em entendimento, mas de ânimo precipitado exalta a loucura. Ou seja, aquele que persevera, longânimo são coisas, já está dizendo, aquele que persevera e que guarda consigo os mandamentos com paciência, como diz o salmista Davi no Salmos de número 40, ele vai alcançar grande entendimento. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Não, eu quero hoje, eu quero agora, eu conquistei, eu quero usufruir agora. Calma, meu irmão, segura as pontas aí. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo. O dia de Deus não corresponde às horas diárias dos nossos dias. Espera com paciência, que no momento certo
Deus vai te exaltar. Espera no momento certo, que no momento certo Deus ele vai fazer acontecer. Versículo 30, o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quem inveja morre gradativamente, porque nem consegue prosperar, e além de não conseguir prosperar, fica doente em ver o crescimento de outra pessoa, e aprodece os seus ossos. Mas as pessoas que têm um coração com saúde, voltado para o seu bel prazer, voltado à graça e à glória de Deus, vai ter uma vida abundante. Mas a inveja é terrível na vida daquele que inveja o que é dos outros. É uma podridão. Versículo 31. Amém? Terminar no tempo certo. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Quem foi que nos criou? Deus. Então, quando você oprime uma pessoa, né, que é menos aquisitiva financeiramente do que você, porque você tem talvez uma posição maior, você está desagradando a Deus que criou aquela pessoa. Como eu disse há poucos instantes, Ele não faz acepção de pessoas. Então não diminua uma pessoa porque ela tem um cargo menor do que você, talvez na empresa que você trabalhe. Não diminua uma pessoa porque talvez ela seja menos intelectual do que você em conhecimento. Não diminua uma pessoa por não ter os mesmos atrativos ou as mesmas formas de vida que você. Muito pelo contrário, ajude esta pessoa, porque Deus vai te honrar. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra-o. Ou seja, não está dizendo que você está honrando o necessitado, você está honrando a Deus. Você está honrando, o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou. Está falando daquele. Mas o que compadece do necessitado honra aquele que o criou. Amém? Pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Alguém aqui tem esperança quando morrer? Até na morte nós temos esperança. Eu vi uma vez, não sei se foi um fato verídico ou se foi algo contado, que as pessoas que vão no cemitério, né, pagam ali uma pontinha aos coveiros para irem pegarem vísceras, né, que é o sangue de uma pessoa recém-morta. E aí, nenhuma delas aí foi quando chegou no túmulo de uma pessoa que tem esperança, ou seja, um servo de Deus. Aí disse: não, nesse daí não. Esse corpo daí está guardado por aquele que está lá em cima. Não mexe nesse túmulo não. Porque o que diz aqui, louvado seja Deus, pela sua malícia será lançado fora o ímpio, mas o justo até na sua morte tem esperança. Porque qual é a nossa maior esperança? Trocando agora em miúdos, a salvação. Ou seja, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Qual é a nossa maior esperança? Apesar de que muitas pessoas, 99,9% das pessoas que vão a igrejas evangélicas não vão em busca da sua salvação após a morte, sim, pelas coisas materiais, mas até na nossa morte há esperança, porque é um lugar separado e guardado para nós no dia da nossa ressurreição. No coração do prudente, versículo 33, repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos se conhece. Você sabe uma pessoa que é má, né? Você nem ela abrir a boca, até ela chegar ali, você já sabe que ela é má, porque você já conhece a procedência daquela pessoa. Então ele está dizendo aqui, no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos, você já conhece. Se conhece pelas atitudes, pelo trabalho diário deles. Versículo 34, penúltimo versículo, diz assim: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. A justiça exalta as nações. A nação que anda justa diante de Deus, ela será exaltada, mas o pecado
é o opróbrio do povo, dos que, mesmo andando em sinceridade, se a nação tiver em devaneio, em primórdia, de lá de cima para cá, sobre a liderança, nós também recebemos os nossos opróbrios. Versículo 35, para finalizar: o rei tem seu contentamento no servo prudente, mas o pobre, o que procede indignamente, cairá o seu furor. Amém? O rei tem seu contentamento no servo prudente. Vamos trocar? Deus, ele tem um contentamento no servo que anda prudentemente, mas o que procede indignamente cairá no furor de Deus. Amém? Então, igreja, guarda essa palavra, ou essas palavras, desses 35 versículos. Se algum deles tem alguma similaridade com vocês, né? Se você vê algo que faz parte do pacote de vida que você vive, e se você vê que você precisa mudar em algo, mude imediatamente, porque Deus não chamou para que nós pudéssemos falar de todos os provérbios à toa. De fato é que nós precisamos, entre esses 31 capítulos, ver algo que faz uma aparição com nossas vidas, para que nós possamos mudar, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Amém? Louvado seja Deus, exaltado seja Ele. A missionária Eliane.